Isso. Todo mundo abriu, meus irmãos? Então diz o seguinte, vou ler o primeiro texto, Deuteronômio 6, 4 e 5. Diz o seguinte: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Agora João capítulo 1, versículos de 1 até o versículo número 4. João 1, de 1 até o verso 4. Diz o seguinte: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Até aqui, até o versículo 4. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Pois bem, hoje a gente vai estudar sobre a economia de Deus. Diferentemente da economia no seu sentido financeiro, no seu sentido material, existe também uma economia espiritual. Existe também uma economia que está ligada diretamente à pessoa de Deus. Eu achei bem interessante. Eu acho que eu não tinha visto ainda essa expressão, economia de Deus, sendo ligada à doutrina da Trindade. E aí quando você vai estudando, sobretudo nessa parte introdutória, de certa forma isso acaba sendo uma realidade e a gente não pode fugir muito deste aspecto. Então diz o seguinte, a parte introdutória: uma definição para a palavra economia, e aqui ele está falando no seu sentido mais generalizado, é a harmonia entre as partes e o todo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na economia do nosso país, a gente vai ver que a economia ela é subdividida, ela é dividida em várias partes, né? Existe o setor de serviço, existe o setor do comércio, existe o setor da indústria, existe o setor da agricultura, e todos esses setores, o setor financeiro, e todos esses setores, eles formam o quê? Eles formam a economia do nosso país. Então é por isso que ele fala, né? Economia no sentido geral é a harmonia, a junção entre partes e o seu todo. E aí no seu sentido mais generalizado, ok? E aí ele segue: quando pensamos na economia de Deus, aqui ele especifica a questão da economia não em termos financeiros, não em termos seculares, mas sim a economia no seu sentido doutrinário, a economia no seu sentido espiritual, ligado em especial à pessoa do nosso Deus, à pessoa do nosso Senhor. Então ele diz: quando pensamos na economia de Deus, estamos nos referindo ao fato de que Deus, apesar de ser único, uma parte só, existe de maneira harmônica em três pessoas distintas, o que teologicamente chamamos de doutrina da Trindade de Deus. Gostei dessa definição que ele colocou aqui em relação à doutrina da Trindade. Ela fala pouco, mas fala tudo aquilo que nós devemos saber em relação à Trindade, em relação à doutrina da Trindade. Então, o que é a Trindade? É justamente o que ele falou: o fato de que Deus, o nosso Deus, apesar de ser único, ele existe de maneira harmônica entre três pessoas distintas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então, quando nós estamos falando da Trindade, nós estamos justamente dizendo isso. Existe um só Deus, e a gente viu isso lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor é o único Deus. Então, existe um só Deus que existe de maneira harmônica em três pessoas diferentes. Quem são essas pessoas? A pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Em síntese, isso é o que nós chamamos de Trindade. E aí ele segue na parte introdutória: podemos definir a doutrina da Trindade do seguinte modo. Que modo? Deus existe eternamente como três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E cada pessoa é plenamente Deus. E existe só um Deus,
a palavra trindade significa triunidade ou três em unidade. Então, quando nós estudamos, meus irmãos, essa questão da doutrina da trindade, é um assunto, de certa forma, bem complexo, porque ele demanda muitas relações com outros temas, mas isso não significa dizer que a gente não deva ter uma visão clara, que a gente não possa ter uma visão básica acerca desse tema. Apesar, conforme nós falamos, de alguns erros, de alguns equívocos que são aí propagados. Eu tive um professor lá no seminário, acho que alguns irmãos aqui até se lembram dele, que é o pastor Lailton, né? Morou muito tempo aqui em Esperança, hoje ele está morando lá em Recife, e aí eu nunca me esqueço da aula que tive com ele relacionada à Trindade, ou algum aspecto que envolveu a Trindade. Ele disse: olha, a doutrina da Trindade, para você provar nos seus detalhes, é complicado, mas uma coisa a gente sabe, ela está ensinada nas Escrituras Sagradas. Então, às vezes, nós podemos ter alguma dificuldade de explicar determinadas coisas relacionadas à Trindade. Agora, a gente não pode fugir à realidade. Que realidade? Que nós encontramos esse ensino sendo revelado na palavra do Senhor. Então, de maneira assim bem sintética, de maneira assim bem resumida, a Trindade é isso. Deus, ele é um só na sua essência, na essência de Deus, pleno, eterno, com todos os seus atributos, com todas as suas eternas qualidades, e aí ele existe em três pessoas: na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo, sem se misturar, cada um garantindo a sua própria personalidade, agora ambas existindo ou subsistindo como Deus. Então, de maneira assim bem simplória, a doutrina da Trindade é justamente isso. Não é que haja três deuses: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Existe apenas um Deus, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Não foi que três deuses ao longo da história se revelaram. No Antigo Testamento se revelou o Deus Pai, durante a vinda de Cristo o Deus Filho e agora o Deus Espírito Santo. Não existe isso, não existe isso. Desde toda a eternidade eles sempre existiram, desde toda a eternidade eles sempre foram Deus, e aí nós vemos essa essência relacionada ao ensino e o ensino da Trindade. Então, existe, como eu falei, alguns equívocos, alguns erros em relação a este ensino, alguns deles até falei agora, né, de você enxergar a Trindade como três etapas sucessivas da revelação de Deus. No Antigo Testamento, Deus Pai; no Novo Testamento, com Jesus Cristo, Deus Filho; e agora no período da igreja, Deus Espírito Santo. Não é assim. Por outro lado, existem aqueles que aceitam que Deus é único e que, em virtude disso, não veem Jesus Cristo como Deus, apenas como uma das criações, ou a primeira criação de Deus, e o Espírito Santo apenas como uma força, não como uma pessoa. Então são várias distorções, são vários erros que estão envolvidos justamente com esse ensino, e a partir do nosso estudo a gente vai tentar equacionar, resolver cada um deles, ok? Então vou terminar aqui nessa parte introdutória para abrir o espaço para vocês. Eu sei que a gente está concorrendo um pouco aqui com o som, e para mim é muito ruim, porque eu não sei falar com alguém falando do meu lado, mas a gente vai tentar seguir aqui, abstraindo esse problema, ok? Então diz o seguinte, fechando aí a parte introdutória: embora não apareça na Bíblia o termo Trindade, ou seja, a palavra Trindade, este é um termo técnico que usamos. Ela, no caso a Bíblia, apresenta esse conceito em vários textos, tanto no Antigo como também no Novo Testamento. Então, o que ele fala aqui é uma coisa interessante. Você encontra a expressão Trindade na Bíblia? Não. Pode procurar. De Gênesis a Apocalipse. Esse termo, essa palavra Trindade, é um termo que foi cunhado, que foi desenvolvido depois da revelação da palavra do Senhor. Depois da revelação da palavra do Senhor. De maneira específica, um servo do Senhor chamado Teófilo, e isso por volta do ano 143 da era cristã, foi o primeiro a falar de Trindade dentro desse conceito que nós temos, a existência da pessoa de Deus em três pessoas diferentes. E aí, um pouco mais adiante, um pai da igreja chamado Tertuliano, ele viveu entre 160 e 220 da nossa era, ele começou a desenvolver os conceitos relacionados à doutrina da
Trindade. Então foi alguns anos depois da revelação bíblica, né? A revelação bíblica ela se acaba, a revelação bíblica ela se acaba lá no ano 95 da nossa era, no livro de Apocalipse. Então, quando chega a 148, esse servo do Senhor do passado, né, Teófilo, ele desenvolve, ou pelo menos é o primeiro a falar a expressão Trindade, e aí Tertuliano, ele desenvolve a sua doutrina entre os anos 160 e 220 da nossa era, e aí a doutrina foi sendo desenvolvida, chegou no ano de 325, no concílio que a gente chama de Concílio de Nicéia, e houve uma primeira formulação, e depois, em 381, no Concílio de Constantinopla, aí nós tivemos um embasamento mais teológico relacionado à doutrina da Trindade, como a aceitação de uma doutrina bíblica, de uma doutrina da palavra do Senhor. Então, é a parte histórica que a gente não tem aqui na introdução, mas ela é extremamente necessária, porque, como eu sempre gosto de dizer, quando você vai analisar algum ensinamento, quando você vai analisar alguma doutrina da palavra, verifique, em primeiro lugar, a sua fundamentação bíblica. Tem na Bíblia, beleza, de certa forma ela já é suficiente, mas quando você consegue adicionar o fato de um determinado ensino estar na Bíblia e dele ter sido aceito ao longo da história da igreja, num determinado período, então você já não está só. Você está com a Bíblia, que é o principal, e também com alguns irmãos do passado que pensaram da mesma forma, que pensaram da mesma maneira. Então, quando a gente trata a doutrina da Trindade, a gente vê isso. Quando olhamos a palavra, nós podemos vê-la, apesar de não aparecer o termo Trindade, e quando a gente analisa ao longo da história da igreja, a gente vai ver, repito, desde 148, depois 220, depois 325, depois 381, ou seja, é uma das doutrinas mais antigas que nós temos na história da igreja, na história do povo de Deus aqui na terra. E aí quando você vê determinados grupos, sobretudo ainda hoje, infelizmente ainda tem, querendo contestar, querendo diminuir, querendo desfazer, você vai perceber o equívoco dessas pessoas. Por quê? Você olha na Bíblia, tem um ensinamento, não tem a palavra Trindade. Você olha para a história e vê lá a igreja aceitando como cristianismo geral, no ano 325, no ano 381, então por que você vai duvidar? Por que você vai questionar? Não, cabe a nós estudarmos, analisarmos e aceitarmos aquilo que Deus nos revela e nos revela em sua palavra. Como nós encontramos em Deuteronômio 29, 29. Há determinadas coisas que são reservadas somente a Deus. Então, entender os detalhes da Trindade vai ser sempre impossível para cada um de nós. E eu sempre gosto de dizer isso, porque no dia que você conseguir entender, na sua essência, na sua profundidade, a doutrina da Trindade, já não mais vai existir a Trindade. Vai existir um quarteto. Vai ser Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo e você, porque você vai ser Deus também e vai entender todos os mistérios da pessoa de Deus. Então, há determinadas coisas, como acontece com a doutrina da Trindade, que são difíceis e que vão ser impossíveis de nós entendermos dentro da sua plenitude. Agora, naquilo que a palavra de Deus nos ensina, com certeza, a gente pode ler, a gente pode enxergar e a gente pode aprender como um ensino vindo da parte de Deus. Ok, meus irmãos? Então, vou fechar a parte introdutória, porque senão eu vou falar demais. E aí eu vou ver com os irmãos se há alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação. Se não houver, a gente vai começar aqui o estudo da nossa lição. Trabalhando no ponto 1, né, que é o embasamento bíblico da doutrina da Trindade, tanto no Antigo como também no Novo Testamento. E eu quero ver se pelo menos hoje pela manhã a gente vence essa parte, para que no próximo domingo a gente entre em alguns detalhes ali relacionados à pessoa, à divindade, para a gente poder entender mais a doutrina da Trindade. Pois bem, então ponto 1, a Trindade no Antigo Testamento. Então, conforme nós falamos, a gente vai agora ver alguns versículos da Bíblia, alguns versículos da Palavra de Deus que nos levam a entender facilmente que existe um só Deus, mas e que esse Deus, ele existe em 3 pessoas, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo, personalidades diferentes, pessoas diferentes, mas subsistindo numa só essência, na essência da divindade. Então vamos lá, a Trindade no Antigo Testamento. A Trindade no Antigo Testamento. Muitos pensam que a doutrina da Trindade encontra respaldo apenas no Novo Testamento. Porém, já que Deus é eterno, seria surpreendente não existir menção dessa verdade no Antigo Testamento. Olha só, meus irmãos, que coisa fantástica nós temos aqui nesse parágrafo.
Porque, infelizmente, existe essa perspectiva equivocada das pessoas. Não, a gente só encontra a Trindade no Novo Testamento. Não. A revelação de Deus é completa. E para um assunto tão importante como esse, que é o assunto da Trindade, a gente não pode deixar de enxergar que desde o Antigo Testamento, Deus ele já revelava. Desde o Antigo Testamento, Deus já mostrava, né, esse ensino, essa doutrina. Então, a gente vai ver alguns exemplos disso, entendeu? Ou seja, alguns exemplos do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, através de alguns textos que falam da pluralidade de Deus, né? Deus como Pai, como Filho, como Espírito Santo. E depois, a gente vai ver também no Antigo Testamento alguns textos que mencionam mais de uma vez a palavra de Deus referindo-se a duas pessoas distintas. Ou seja, a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, pelo menos nos exemplos que nós iremos ver. Então vamos trabalhar. Quais são alguns desses textos? Quais são alguns desses versos no Antigo Testamento? Primeiro deles, que tratam sobre a pluralidade de Deus. Deus como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Primeiro deles, nós encontramos logo no primeiro livro. Primeiro deles, nós encontramos logo no primeiro capítulo da palavra do Senhor. Ou seja, lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Logo na descrição que Moisés faz sobre o processo criativo de Deus, sobre o processo criador de Deus. Então, o que é que nós lemos lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 26? Inclusive, esse verso está aí na lição. Se vocês quiserem abrir, pode abrir, mas ele já foi transcrito aqui pelo autor. Diz o seguinte: Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Qual o detalhe que a gente deve chamar a atenção aqui, dentro desse verbo? Ou dentro desse verso? Para o verbo façamos, nós façamos. Deus não disse, faça-se o homem conforme a minha imagem. Ele diz, façamos. Então, está no plural. É nós, entendeu? É nós. Não nós no sentido do ditado popular, né? O pessoal gosta, é nós. Não, aqui é nós mesmo, entendeu? A primeira pessoa do plural, né? Então, nós. Deus disse, façamos nós a nossa imagem e semelhança, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, nossa, de Deus e de mais outras pessoas. E aí explica o autor. Nota-se nessa passagem que Deus, o Criador, utiliza duas palavras no plural, façamos e nossa, para falar sobre a criação do homem. Se ele fosse, prossegue aqui o autor, apenas uma pessoa teria dito algo como, farei o homem à minha imagem conforme a minha semelhança. Então, substituiria o façamos, né, pelo farei, substituiria o nossa para o minha, se fosse apenas Deus, se fosse apenas o Senhor. E ele termina, tomando por base esse texto, ainda não conseguimos definir quantas pessoas são, mas se trata de mais de uma. E é interessante, aqui nesse texto de Gênesis 1, 26, algumas pessoas dizem que quando Deus estava falando isso, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele estava conversando com os anjos. Mas não. Por quê? A Bíblia diz que Deus aqui estava ordenando que nós fôssemos feitos à sua imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de anjos? Temos asas? Ainda não, né? Se bem que, né, não temos, né? Nós não temos as mesmas propriedades que os anjos têm, de se materializar e se desmaterializar. Então, com toda certeza, Deus não estava falando com anjo, porque nós não somos anjo. Então, a gente já pode excluir esse fato aqui do anjo. E aí, você só fica em quê? Nas pessoas da divindade, do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Porque quem tem poder para criar todas as coisas? Só Deus. Quem tem poder para trazer da existência, para trazer do nada todas as coisas à existência? Somente Deus. Então, nessa conversa, e alguns teólogos chamam aqui dessa conversa do conselho eterno, Deus ele estava conversando com os demais membros da Santíssima Trindade. Estava conversando com o Filho, pré-encarnado, e estava conversando com o Espírito Santo. E aí, nesse conselho que há na Trindade, entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito Santo, há a determinação. Que determinação? Que nós fôssemos criados, eu, você, cada um de nós. E fôssemos criados como? Conforme a imagem e semelhança
de Deus. Deus é pessoa, nós também somos pessoa. Então Deus nos criou com alguns traços que apontam para Ele. Deus nos criou com algumas propriedades que nós encontramos na sua pessoa. Por exemplo, Deus ele é o Criador e o sustentador de todas as coisas. No fato de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus, Deus nos designou com essa função. Que função? De nós estarmos governando a sua criação. Porque nós temos traços da imagem e semelhança de Deus. Somos pessoas como Deus é. Somos corregentes de toda a criação, porque Deus é o regente geral. Então tudo isso envolve essa expressão, conforme a nossa imagem e semelhança. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para a pessoa de Deus, nós percebemos que existem 3 traços que faz de um ser uma pessoa. Eu, inclusive, até já falei aqui desses 3 traços, dessas 3 características. Deus é pessoa porque sente, Deus é pessoa porque quer, Deus é pessoa porque pensa, tem raciocínio. E nós temos essas 3 propriedades também nas nossas vidas. Pensamos, sentimos e queremos. Por isso nós somos o quê? Uma pessoa, criado à imagem e semelhança do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Algumas pessoas, com esses pensamentos equivocados, apregou que o Espírito Santo não é uma pessoa, porque o Espírito Santo não tem corpo. Ora, não é um corpo que define a personalidade de alguém, até porque Deus, o nosso Pai, ele não tem corpo. Lá em João, o Senhor Jesus Cristo disse que Deus é o quê? Então, Deus é Espírito, né? Deus é Espírito, Deus não tem uma forma corpórea. Então, ele deixa de ser uma pessoa por causa disso? Não, muito pelo contrário. O próprio Jesus Cristo, antes da encarnação, ele era um Espírito, entendeu? Antes da sua encarnação, ele era um Espírito, ele se encarnou, adquirindo justamente essa propriedade material que nós temos. Então, ele passou a ser pessoa somente quando nasceu? Não, desde toda a eternidade, ele já era pessoa. E também o Espírito Santo. Lá na frente, eu vou mostrar alguns textos que mostram a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo como uma pessoa, ok? Mas vamos fechar, porque senão eu não vou parar aqui de trabalhar esse texto. Segundo texto, né? Gênesis capítulo 3, versículo 22. Olha só, o versículo citado já começa com: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor de quê? Do bem e do... Aqui nós já estamos aonde? Nós já estamos na cena do pecado. Nós já estamos na cena da queda. Antes do pecado, antes da queda, o que foi que Deus fez com o homem? Deus ele fez um acordo, Deus ele fez um pacto. Estão lembrados? Gênesis capítulo 2, versículos 14, 15, 16. Ele não deveria tomar do fruto do conhecimento do bem e do mal. Se ele fizesse, o que é que isso iria proporcionar à sua vida? Pronto, um acordo é esse, um pacto é esse, entendeu? É um acordo solene que você faz entre partes, onde há o comprometimento de duas ou de uma dessas partes de quê? De obedecer. Quando obedece, é beneficiado. Ou seja, se o homem não tivesse obedecido, ele não morreria, ele viveria para sempre. Quando ele desobedece, ele é prejudicado, que foi o que aconteceu com o homem, ele morreu. Então, nos 3 sentidos, física, nos 2 sentidos, física e espiritualmente, nos 3. Física, espiritualmente e eternamente. A questão é que ele foi remediado por causa da obra de Jesus, mas vamos deixar isso para lá. Então, o que tem aqui em Gênesis 3 é justamente esse fato, do descumprimento do acordo que Deus ele fez, que o homem fez com Deus. E nesse descumprimento de acordo, qual é a atitude que Deus, qual é a constatação que Deus faz? Que o homem se tornou como ele, conhecedor do bem e do mal. Mas aí Deus não fala se tornou como eu, mas sim se tornou como nós. Como nós quem? Ele, Deus, ele, o Filho, e ele, o Espírito Santo. Veja que em nenhum desses textos você vê Deus falando dele sozinho. Eu. Ele sempre utiliza a expressão nós, ou seja, é um plural. Ele, o Filho e o Espírito Santo, ok? Outro texto, Gênesis capítulo 11, versículo 7. Aqui a gente adianta um pouco e a gente se depara onde? Lá na construção da Torre de Babel, né? E aí o que é que nós temos? O que é que nós temos aí? Gênesis 11, 7. Deus falando: vinde, desçamos. Ele não falou, eu vou descer. Desçamos e confundamos ali a sua linguagem.
de novo, encontramos a afirmação que mostra pluralidade de pessoas. Desçamos, confundamos, então sempre Deus falando no plural. E aí, Isaías, a gente já adianta um pouco, capítulo 6, versículo 8. E o que é que nós encontramos aqui nesse texto? A quem enviarei? Deus fala no singular. E aí ele completa: e quem há de ir por nós? Está vendo? Ele faz essa distinção. Ele fala no singular, eu enviarei, mas depois ele fala no plural, quem há de ir por nós, quando ele fez o chamamento lá ao profeta Isaías. Então, nesses textos nós podemos aprender justamente isso, essa pluralidade, essa forma como Deus se refere a si mesmo, e aí incluindo a Ele, ao Filho e também ao Espírito Santo. Então, o que é isso? Isso nada mais é, meus irmãos, que desde o Antigo Testamento nós encontramos o ensino da doutrina da Trindade, a existência eterna do Deus Pai, a existência eterna do Deus Filho, a existência eterna do Deus Espírito Santo. Os unitarianos, como João mencionou aqui, são aquelas pessoas que não creem na Trindade. Existe apenas um Deus, que é o Senhor. Então Cristo não é Deus, o Espírito Santo não é Deus. Existem alguns grupos ditos cristãos que aceitam isso, que são caracterizados por essa doutrina, ditos cristãos, porque eles não são, né? Dentre eles a gente pode citar a Testemunha de Jeová, entendeu? Eles são unitaristas, né? Na sua essência. Exatamente. Então, na segunda pessoa da Trindade, vê em Cristo apenas como um grande profeta, mas não como Deus, como a primeira criação de Deus, mas não como Deus. Na verdade, eles revelam uma doutrina também bem antiga, né, que foi desenvolvida pelo presbítero Ário. Nada contra os presbíteros, que eu também sou, né? Que a gente dá o nome de arianismo, entendeu? Que defende Cristo como uma pessoa, a primeira criação de Deus, mas não como Deus. É a primeira criação, mas não é Deus, entendeu? Então, na história a gente vê esses ensinos equivocados, ok? Mas só reforçando, e foi muito boa essa argumentação aqui que João usou, quando ele trabalhou Gênesis capítulo 11, quando Deus desce para confundir, desçamos e confundamos, a gente vê que ele não está falando com anjo, porque no restante do relato você não vê o aparecimento dos anjos confundindo a linguagem humana, diferentemente do que acontece com a destruição de Sodoma e Gomorra. Ali ele utiliza o quê? Anjos, não é? Você não vê isso, né? Na questão mesmo da visita que os anjos fizeram ao sobrinho de Abraão, a Ló, não é? E a destruição da cidade, as pessoas até tentam abusar sexualmente dos anjos lá, então você vê ali a participação dos anjos. Aqui você não vê. Então, de fato, aqui em Gênesis 11, ele não estava falando com anjo, nem utilizou anjo no processo. Lá sim, aqui não. Então, reforça mais essa ideia aqui que ele estava falando com a pluralidade da Trindade, com a pessoa do Filho, com a pessoa do Espírito Santo. Ok? Me veio à mente quando você estava falando aí esse detalhe. Envolve também porque nós somos seres espirituais, como Deus ele é Espírito. Tanto é que são duas partes, né, que a gente chama aqui partes constituintes da humanidade. Então, como foi que Deus nos dotou? Né? Ele nos dotou de duas partes. A parte material, né, o nosso corpo, por isso que nós fomos feitos do pó da terra, né? E existe a parte espiritual, que é o nosso espírito. É por isso que quando Deus nos forma, né, pega lá Adão, né, e forma Adão do pó da terra, qual é a atitude seguinte que Deus faz com o boneco que ele tinha criado, né, o bonequinho de carne? Sopra. E o homem passa a ser o quê? Alma vivente. Então nós fomos dotados com o espírito da mesma forma que Deus é espírito. Então envolve também essa questão da imagem e semelhança de Deus. Também envolve todos esses aspectos. Na questão da espiritualidade do homem, que você mencionou, na questão do senso de justiça, nos traços da personalidade humana, na condição que o homem tem hoje de ser corregente de Deus no domínio do mundo que ele criou. Então, assim, eu vou tentar ilustrar aqui de maneira bem tosca, mas para a gente poder entender um pouco. Nós é como que fôssemos feitos miniaturas limitadas de Deus, entendeu? Miniaturas limitadas de Deus. Quando Deus nos fez, foi justamente nesse propósito. Aí o que acontece? O pecado entra na história, corrompe o ser humano, e mesmo assim a gente ainda guarda alguns traços dessa criação de Deus. Veja como foi importante, veja como foi um ato de bondade e de condescendência da parte de Deus, porque ele se propôs a reproduzir
miniaturas suas em quem? Em cada um de nós. Pelo Espírito que em nós habita, pelos traços que nós temos da sua personalidade, pelo senso de justiça, pelo amor à verdade, pela a capacidade que nós temos de nos desenvolver em termos de atividades como Deus, Ele o faz, por nós podermos agora tomar conta da sua criação. Então tudo isso está no pacote da criação do Senhor. Deus é o único ser que cria do nada todas as coisas. No máximo a gente pode criar alguma coisa pela propriedade que Deus nos dotou. Por exemplo, a gente se reproduz como seres humanos, né? Existe a participação divina, né? Quando coloca a alma, né? A alma ou o espírito, né? No ser vivente, mas existe a interação de uma mulher para que dos dois possa se criar uma outra criatura. Mas aí foi uma capacidade que Deus nos deu. Agora, do nada, somente Deus pode fazer. Somente Deus pode fazer. Ok? Fechei, pastor. Só para fechar um pouco disso que Lailton falou, para Lailton falou, eu estava tentando me lembrar. E aqui eu encontrei, abram aí, só para fechar o parênteses agora, para reforçar. Somos coroa da criação de Deus, meus irmãos. Salmo 8. E iremos ser, porque a nossa condição está sendo restaurada em Cristo Jesus. Não para sermos igual a Adão, mas para nós sermos melhores do que Adão. Isso vai acontecer na consumação de todas as coisas. Certo? Salmo 8. Versículos 3 em diante. Estava lembrando desse, né, João? Olha o que diz aqui o texto. Olha só, abrirem aí, reforçando aqui o que Lailton falou. Salmo 8, a partir do versículo 3, referindo-se ao processo da criação de Deus. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, veja, somente Deus cria céus, né? E a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites. Então nós não somos nada, né, diante da criação de Deus. É o que o salmista coloca. Mas aí ele prossegue no versículo 5. Fizeste-o, no entanto, por um pouco o quê? Menor do que Deus. E de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu. Está vendo aí? Deus nos deu o quê? Domínio, né? O domínio que pertence a Ele nos delegou, dentro de todo esse processo de nos fazer o quê? A sua imagem e semelhança. Por um pouco, na verdade, por muito, na verdade, né? Fomos feitos o quê? Menores que Deus. Não somos ainda criatura e seremos ainda sempre criatura. Agora o homem natural não, ele quer usurpar, e ao invés de ser criatura, o homem natural quer ser o quê? Aí se frustra, né? Mas no caso aqui a palavra é Deus mesmo, entendeu? Elohim, certo? Deus na sua pluralidade, não anjos, certo? Existe a gente vai ver isso lá na frente, alguns nomes de Deus que indicam determinadas características dele, certo? Aqui é Deus mesmo, ok? Muito bem. Podemos seguir? Alguma outra dúvida? Deu para esclarecer, Laildo? Beleza. Podemos seguir nesse segundo ponto aqui, subponto na verdade, né? Os textos que mencionam mais de uma vez a palavra Deus, se referindo a pessoas diferentes, a pessoas distintas. Então, quantos textos nós temos? 1, 2, 3, 4. 2 salmos. Vamos ver o primeiro. Salmo 45, versículos 6 e 7. Está aí também transcrito na revista de vocês. Olha só. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Alguém está falando com Deus, né? Ele não está dizendo aqui, né? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Então alguém está falando com Deus aqui. Concordam comigo? Sim ou não? Né? O teu Deus, né? Ou melhor dizendo, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Alguém está falando com Deus. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Opa, entra mais pessoas aqui nessa descrição, né? Ele está falando de Deus,
né? Aquele que é justo, cetro de equidade e justiça. E ele fala acerca de quê? De outro Deus. Percebem isso? Que são dois deuses, vamos assim dizer aqui. Sim ou não? Porque ela aqui está falando, em primeiro lugar, com Cristo, né? E em segundo lugar, ele está falando de quem? De Deus. Entendeu? Quando ele fala aqui, o cetro de equidade, cetro de justiça, é o reinado justo do Messias de Cristo. Mas ele também fala acerca de Deus, né? Desse Deus que ungiu a Jesus Cristo. Não foi Deus que ungiu a Jesus, né? O enviou, né? De certa forma a gente encontra isso lá no batismo, né? Quando Cristo está sendo batizado, dos céus Deus fala: este é meu filho amado, em quem me compraz. Na verdade, quando você vê o próprio anúncio que o anjo faz a Maria, é dito ali que o filho que iria nascer dela, de Maria, era ungido do Senhor. Então, veja que ele está falando do Deus Filho e também está fazendo menção a quem? Ao Deus Pai. Ele está falando para o Deus Filho, fazendo menção ao Deus Pai. Então, duas pessoas, do Pai e do Filho. Perceberam isso aqui nessa narrativa? Sim ou não? Porque às vezes a gente faz uma leitura seguida e não entende, ou às vezes passa desapercebido os detalhes, né? Então ele está falando aqui com o Deus Filho e está fazendo menção ao Deus Pai que ungiu ao Deus Filho para que ele possa ser o quê? O Deus justo. O cetro de equidade. E aí o autor da lição ele prossegue. Veja como o autor deste salmo faz a colocação de duas pessoas distintas, de duas pessoas diferentes, sendo que as duas pessoas são Deus, no hebraico Elohim. No Novo Testamento, o autor da carta aos Hebreus aplica esse texto à pessoa de Cristo. Aqui que é interessante, abram aí, Hebreus 1:8, porque nós temos o Salmo 45, se eu não me engano, é um dos salmos escritos pelos filhos de Corá, né? E depois, o autor aos Hebreus vai pegar esse salmo e vai aplicar a quem? Vai aplicar a Jesus Cristo. Olha só que coisa interessante. Então, quando ele fala desse trono, esse cetro de equidade, está falando de Jesus Cristo como uma profecia, e depois ela é cumprida pela menção que é feita através do autor aos Hebreus. Abram aí, esse texto não tem não, né? A gente vai ter que abrir a Bíblia mesmo, certo? Hebreus 1:8. Hebreus 1:8. Isso é muito importante, meus irmãos, porque, infelizmente, né, você se depara com alguns ensinos errados, e às vezes as pessoas se colocam como tão sábias na palavra, aí você vai ver a palavra e diz, não é bem isso que a pessoa está falando, entendeu? Olha só, Hebreus 1:8, abriram aí? Hebreus 1:8. Desde o início do livro aos Hebreus, do versículo 1, ele está falando do Filho. Se você fizer uma leitura corrida, você vai ver isso. E aqui, a partir do versículo 5, e que fica muito mais claro, né, que o autor sagrado está falando do Filho. Então, versículo 8. Mas acerca do Filho é dito o quê? Aí ele faz menção do Salmo. Salmo 45, versículos 6 e 7. É dito o quê? É dito o quê? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Então, ele está falando de Jesus Cristo. Quando você vê aqui o Salmo 45, 6, 7, ele está se dirigindo a Jesus Cristo, fazendo menção do Pai como quem ungiu a esse Messias, a Jesus Cristo que viria. Ok, meus irmãos? Então, pluralidade de pessoas, o Filho e o Pai, o Filho e o Pai. Aqui é uma linguagem figurada mostrando a questão de Cristo ser o Filho de Deus, ungido em relação a todos os seres humanos. Ele foi ungido, entendeu? Separado por Deus para ser o Salvador, o soberano. Então, esse companheiros refere-se a uma linguagem ilustrada ou figurada, quer ser dos seres humanos, podemos até pensar aqui nos anjos. É uma distinção que, que se faz aqui em relação a Jesus. Em relação a todas as outras pessoas, quer sejam anjos, quer sejam homens, Deus ungiu somente a Jesus Cristo. Somente Ele. Por isso que não existe ninguém entre Ele e Deus. Entendeu? Porque Ele é o próprio Deus. E aí perde-se a força de você colocar outras pessoas como intermediário entre você e Deus, porque somente Jesus Cristo, de todos os seres humanos, somente Ele, Jesus Cristo, foi ungido para ser o nosso Salvador. Então, companheiros, aqui refere-se mais à humanidade toda. Então, de todos os seres humanos, somente Cristo é o homem Salvador.
Ele é divino, porque possui a natureza divina. Ele é humano, porque possui a natureza humana. E ele foi ungido entre todas as pessoas para ser o Salvador do Senhor. Por isso ele ama a justiça, conforme a gente tem aqui no versículo 9. Mas aqui essa questão do óleo aqui, porque quando você olha no Antigo Testamento, existiam 3 funções básicas: profeta, sacerdote e rei. Para o profeta nem tanto, mas para o sacerdote e para o rei, eles passavam por uma cerimônia. E em especial para o rei, que cerimônia era? Era a cerimônia da unção, que era feita com óleo. Então Cristo, ele detém essas 3 funções: ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei. Então a unção aqui refere-se mais à designação que Deus fez de Jesus Cristo para ocupar essas 3 funções: de profeta, de sacerdote e também de rei, entendeu? Sem querer literalizar aqui a questão do óleo, mas é mais um símbolo da separação de Cristo para exercer essas 3 funções, de rei, de sacerdote, que eram as funções nas quais as pessoas elas eram ungidas para poder desempenhá-las. Ok? Entendido? Beleza. Pois bem, Salmo 100, vamos lá? Salmo 100, versículo 1, 110, melhor dizendo, versículo 1. Olha só o que diz aqui. Aqui também o texto é transcrito para facilitar a nossa compreensão. Diz o seguinte, ó: disse o Senhor ao meu Senhor. Opa, nós encontramos já 2 pessoas de cara, né? O Senhor falando para outro Senhor, e Davi aqui contemplando esse diálogo, né? Esse salmo aqui é o salmo de Davi. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui Davi fala de 2 senhores. Disse o Senhor ao meu Senhor. A distinção é que o primeiro Senhor, todas as letras estão em letras maiúsculas, né? Estão vendo aí, né? Geralmente não. Quando essa expressão Senhor ela acontece com as letras em caixa alta, né, que a gente chama, ou letras maiúsculas, esse Senhor aí está se referindo ao Deus Yahvé, entendeu? O Deus autoexistente, o Deus eu sou o que sou, que se revelou a Moisés desde Êxodo capítulo 3. Então esse Senhor fala ao seu Senhor. Aqui o Senhor aqui no sentido de soberano, o segundo. Então Deus falando para o soberano. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Aqui Davi fala de 2 senhores. Um diz ao outro: assenta-te à minha direita. Logicamente, Davi não tinha uma total percepção da doutrina da Trindade, mas reconhecia a pluralidade de Deus. Mais tarde, Jesus cita esse texto, argumentando que Davi reconhecia Cristo como seu Senhor e também sua soberania e poder. Quanto a isso, os fariseus nada puderam questionar. Então, quando você olha Mateus 22, versículos 41 ao versículo 46, Cristo usa esse salmo. Que salmo? O Salmo 110, que nada mais é do que uma visão que Davi tem sobre a entronização do rei Jesus. Por isso é que ele diz: disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então isso aconteceu quando? Quando Cristo morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus e lá foi entronizado, como de fato está à direita de Deus, à direita do Pai Todo-Poderoso. Então Davi, ele viu essa cena, apesar dele não saber detalhes, mas essa cena já apontava para a entronização de Cristo à direita do Pai, para que ele pudesse ali ser o nosso intercessor. Ou seja, Davi já visualizava a Trindade através do Salmo 110, que é esse salmo messiânico que nós temos em nossas Bíblias. Olha só, abram aí, Mateus 22, tocou agora, mas a gente tem um tempinho restante aqui. Mateus 22, só para a gente ver Cristo usando esse texto aqui do Salmo 110. Mateus 22. Ele está numa disputa acirrada entre os escribas e fariseus, que não reconheciam Cristo como o Messias. E aí Cristo fez uso dessa passagem para mostrar que ele, Cristo, é o Messias e calar os seus adversários, no caso os fariseus. Abram aí Mateus 22, 41 até o versículo 46. É por isso que quando você olha essas passagens, meus irmãos, não tem como você duvidar da doutrina da Trindade. Você pode não explicar, e você nunca vai explicar como é que a Trindade existe, não sei o que, esses detalhes. Agora, negar o ensino, jamais, jamais, porque você vai interpretar esses textos como?
Não sei como, entendeu? Não tem como, certo? Olha só o que diz aqui, ó. Mateus 22, 41 até o versículo 46. Olha só. Reunidos os fariseus, interrogou Jesus: quem pensais vós do Cristo? De quem é filho? Responderam eles: de Davi. Olha só que coisa interessante, né? Cristo chega para os escribas e fariseus e pergunta: vocês pensam o que de Cristo? Eles respondem: o Cristo, ele é filho de Davi, o Messias é filho de Davi. Tudo bem. Aí Cristo prossegue: replicou-lhe Jesus: como pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então o Messias, ele era filho de Davi? Era da descendência de Davi, mas ele seria maior que Davi, porque Davi o chama de como? Senhor, entendeu? Ele era filho de Davi, era descendente de Davi, mas não era igual a Davi, ele era superior a Davi, entendeu? Então é isso que Cristo quer colocar. E aí, no versículo 45, Cristo fala: se Davi, pois, lhe chama Senhor, como ele é seu filho? Verso 46, e ninguém lhe podia responder palavra, nem usou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Então Cristo calou agora, entendeu? Porque eles teriam que reconhecer, diante dos sinais, diante das maravilhas, diante do ensino, diante da vida que vivia, não tinha outra pessoa não. E ele era descendente de Davi. O Senhor a quem Davi se referia era Cristo, de quem os fariseus estavam falando. Então foi por isso que eles, os fariseus, não fizeram a partir desse momento nenhuma pergunta a Jesus, porque eles teriam que compreender a partir dessa argumentação que Cristo era o Messias, mas infelizmente eles não reconheciam, eles não aceitavam, não reconheciam, mesmo que tivesse todas essas provas incontestáveis apontando para Cristo como o descendente de Davi, o Messias, aquele que Deus iria enviar. Ok, gente? Então, mais uma vez, pluralidade de pessoas aqui no Salmo 110. Mais outro texto, Isaías 48, 16. Olha só, diz o seguinte o texto sagrado: agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Aqui é um salmo messiânico, ou é um texto messiânico. Ele apontava para o Messias, aquele a quem Deus enviaria. E juntamente com essa pessoa que Deus enviaria, quem iria junto com ele? O Espírito Santo. 3 pessoas. Deus envia o Messias, e o Messias, ele está na companhia de quem? Do Espírito Santo. Está vendo aqui essas 3 pessoas distintas? Essas 3 pessoas distintas, operando e trabalhando juntas. E aqui, nesse texto, o Espírito Santo não deve ser entendido como poder para a obra. Temos 2 pessoas enviadas por Deus, o Espírito e o próprio Senhor Jesus. Veja o versículo 12 e compare com Apocalipse 22, 13. Vamos fazer essa comparação? Abram aí, Isaías 48, 12 e depois Apocalipse 22, 13. Veja se tem ligação, veja se tem uma certa inferência. Ele, em vez de ter botado logo os 2 textos, para a gente já pegar direto, mas é bom, pelo menos a gente olha na Bíblia. Isaías 48, 12 e depois Apocalipse 22, 13. Apocalipse 22, 13. Vou abrir logo de uma vez, porque a gente já pega um e pega outro, ok? Abram logo aí. Abra os 2 juntos. Vamos terminar, né? Esse aqui. E aí a gente vê na semana que vem o restante. Esse texto de Isaías 48, que ele faz referência no versículo 16, ele diz: agora o Senhor, Deus me enviou a mim e o seu Espírito. De quem Isaías estava falando aqui? Quem Deus havia enviado? Aí no versículo 12 a gente sabe de quem ele falava, ou com quem ele falava. Olha só o versículo 12 o que diz, dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, eu sou o primeiro e também o último. Eu sou o primeiro e também o último. E aí no versículo 13, do capítulo 22 de Apocalipse, o que é dito? Eu sou o alfa, o primeiro, e o ômega, o último. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, Jesus Cristo, gente. Jesus Cristo. Aquele que Deus enviou, juntamente com ele, o seu Espírito. Pessoa do Pai, do Filho
e do Espírito Santo, certo? E aqui fechando, Isaías 63:10. Eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Isso mostra a distinção de quem? Do Deus Pai e do Deus Espírito Santo. Então, algumas provas, alguns textos no Antigo Testamento que provam a existência do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo, porque apontam para a distinção dessas três pessoas já lá, ou seja, já lá no Antigo Testamento, que são justamente as distinções, o Deus Pai e o Deus Filho. Maria se alegrava em Deus e no Senhor o seu Salvador. É interessante esse texto, né? Só para abrir um parênteses aqui, que Maria reconhecia a necessidade de um Salvador. Então, sem o Salvador, ela não era salva. Pois é, olha aí o problema que a Igreja Romana arranja para poder explicar depois. Então, são esses detalhes aí que fazem toda a diferença. Que Deus nos abençoe, aplique a sua palavra no nosso coração e domingo que vem, se Deus quiser, nós vamos seguir com a graça do Senhor. Amém.